Vocês estão bem? Estão gostando dessa conferência? Chegamos ao último dia e a programação hoje está especial, viu? Já teve Bia Marinho, vai ter a premiação daqui a pouco. Tem muita coisa boa nesse dia de hoje, que é o último dia do nosso encontro. E eu vou convidar aqui para o palco o nosso primeiro painelista desta manhã. Ele vai falar sobre o cenário de futuro tecnológico e os seus impactos no papel dos legisladores estaduais. Antes de convidá-lo aqui, eu lembro que se tiver algum parlamentar nesse espaço, deve se dirigir lá para o espaço Fala Deputado, que está funcionando simultaneamente com essa palestra em outra sala. Então, vamos receber no palco com aplausos Fernando Salles, que é pesquisador do Núcleo de Gestão do Porto Digital e da Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vindo, Fernando. Então, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte desse evento maravilhoso. A Unali tem um trabalho espetacular junto aí às Assembleias Legislativas Estaduais e todo o seu corpo de servidores e servidoras, né? Então, o tema de hoje é para falar um pouco de tecnologia e os potenciais impactos da tecnologia no trabalho dos legisladores e legisladoras e todos os servidores da casa. Então, eu preferi fazer da seguinte forma: vou trazer alguns pontos aqui, deixar algumas provocações para vocês. A ideia é que vocês saiam com mais perguntas do que respostas, deixar alguns pontos de reflexão para vocês sobre o que está acontecendo aí no mundo de tecnologia, inovação e como isso pode impactar o trabalho de vocês e como vocês podem usar esse tipo de inspiração para pensar em todo o arcabouço legal que nós temos e ver o que pode ser melhorado aí para a gente melhorar a qualidade de vida dos brasileiros e brasileiras no futuro que nos espera, tá? Então, uma apresentação rápida: eu sou pesquisador lá no Porto Digital, mas também sou professor lá da Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Engenharia Biomédica, trabalho com a parte de tecnologia aplicada à saúde, tá? Eu sou engenheiro de formação e acabei fazendo meu doutorado na Faculdade de Medicina da USP, trabalhando com tecnologia aplicada no contexto de cardiologia, e nos últimos anos venho me dedicando à área de inovação em saúde, e por isso eu estou lá há quase um ano, lá no Núcleo de Gestão do Porto Digital, ajudando o nosso ecossistema a tentar entender mais os desafios de saúde e como nós podemos fazer novos negócios, novas iniciativas voltadas para a saúde acontecerem aqui, tá? Então, primeiro, hoje eu estou aqui falando em nome do Porto Digital. Então, vou fazer uma breve apresentação para vocês sobre o que é o Porto Digital e por que ele é tão relevante no cenário local, nacional e internacional. Então, o Porto Digital hoje é o maior e mais relevante parque tecnológico urbano da América Latina. Essa afirmação ela é dada com base nos indicadores que nós temos, né? A gente tem aqui em Recife, lá no centro do Recife, em torno de 350 empresas, um pouquinho mais, quase 15 mil colaboradores trabalhando em Recife para o mundo, tá? Essas empresas tiveram faturamento no ano passado da ordem de 3,67 bi. Essa é uma estimativa tirada através da nota técnica da prefeitura, com base no ISS gerado, né? A gente teve um crescimento muito grande nos últimos anos, em especial no período de pandemia, haja vista o cenário de transformação digital que a gente vivenciou nesse período. A gente tem uma perspectiva de crescimento para os próximos anos e a gente tem em torno de 30% dos trabalhadores do parque são do sexo feminino, o que a gente acredita ter potencial para crescer. A gente está trabalhando para mudar, mas é um número expressivo referente a outros lugares. A área de tecnologia, o estereótipo do trabalhador, em geral, é o homem branco de classe média, né? Então, a gente tem essa preocupação de incluir e de mudar esse perfil aqui. Então, nós somos um parque de software. Aqui tem algumas das empresas que nós temos. Tivemos ontem um anúncio, né? A Neurotech, empresa que está ali, que nasceu, foi criada aqui, ligada, começou na universidade, junto com o César, lá no Porto Digital, e hoje, ontem foi adquirida pela B3, a Bovespa, né? A antiga Bovespa, num negócio que pode chegar a um valor de 1,1 bi. Ou seja, a gente tem negócios nascendo, sendo relevantes, crescendo e buscando lugar de destaque no mundo, né? Então, tem empresas como Tempest, Insoli, César, Deloitte, Accenture, NTT Data.
todas elas trabalhando aqui para o mundo. Esses são alguns dos clientes que são atendidos pelas empresas do nosso parque, né? Mas vamos lá. Vou colocar esse vídeo aqui que fala um pouquinho do que é o Porto Digital, do trabalho que nós desenvolvemos lá. Nós somos O um áudio acho lugar, que não foi. uma ilha no centro do Recife, que transborda pela cidade. Nós somos um lugar, uma ilha no centro do Recife, que transborda pela cidade, conectando o mar aos rios, o antigo ao novo. Conectando centenas de empresas de tecnologia e economia criativa a clientes por todo o mundo. Nós somos pessoas inquietas, criativas, empreendedoras, conectadas umas às outras através desse lugar, para as inquietações ganharem força, para a criatividade ganhar asas, para os empreendimentos ganharem o mundo. Nós somos negócios, startups, estudos criativos, coletivos, coworkings, freelancers, empreendedores e muitas oportunidades. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, no centro do Recife, presencialmente, remotamente e indefinidamente. Você pode trabalhar aqui, investir aqui, contratar quem está aqui. Você pode trazer sua empresa para cá. Quando nossas conexões acontecem, não há limites para o que você pode fazer. Porto Digital, onde as conexões acontecem. Obrigado. Então, nesse vídeo de 1 minuto tem um pouquinho de tudo que a gente pode fazer aqui e com quem quiser conectar conosco. Nosso lema é Porto Digital, onde as conexões acontecem. Inclusive, então, deixa o contato, espero ao final da apresentação também, quem quiser fazer contatos, a gente tem várias possibilidades de contribuir conjuntamente. O propósito Porto Digital tem 2 principais propósitos. Foi criado com o propósito de desenvolver um cluster global de inovação em tecnologia de informação e comunicação e economia criativa, mas também requalificar o tecido urbano central, cultural e histórico da cidade do Recife, né? O centro do Recife é um centro histórico, que é onde era o Porto do Recife, e que com a criação do Porto de Suape, esse porto foi sendo progressivamente desativado, e aquela área que tem um contexto histórico muito rico foi sendo desabitada, e nós temos esse objetivo de requalificar. Então tem muita coisa legal acontecendo lá. E aí, é dentro desse território. Tá? Então a gente tem o bairro do Recife, que é essa Ilha Azul, foi onde começou. Então lá você tem o Marco Zero do Recife, a Prefeitura do Recife, tem a antiga Rua dos Judeus, a primeira sinagoga das Américas está lá, tem muitos prédios históricos, muito conhecimento aí. Também tem o bairro de Santo Antônio e o bairro de Santo Amaro também. E temos também uma operação na cidade de Caruaru, que é o Armazém da Criatividade, que é nosso polo mais voltado para a parte de economia criativa. Mas vamos voltar aqui. Então, voltando para o ponto principal, cenário futuro tecnológico e seus impactos para o papel dos legisladores estaduais. A gente poderia fazer um curso aqui de, sei lá, 60 horas para falar sobre tudo isso. Mas a ideia, quando eu estava montando essa apresentação, foi pensar em alguns pontos que eu acho que eu espero deixar para vocês boas reflexões e provocações para que vocês que vivenciam a jornada do Legislativo consigam dizer qual que é o impacto e qual vai ser a melhor forma de trabalhar em relação a isso, né? Então, primeiro eu gostaria de falar de tecnologia ligada à inovação. Tecnologia por si só, ela só avança no avanço tecnológico que vai ser importante para a sociedade para habilitar futuros comportamentos novos e novas possibilidades. Mas quando a gente pensa em tecnologia conectada à inovação, a gente tem muita coisa para falar. Esse aqui é um recorte de um vídeo, pessoal. Vocês conhecem o TED Talk? Já ouviram falar nesse evento? É um evento mundial, que ele é organizado ao redor do globo. São palestras de 15 minutos, falando em temas ligados à tecnologia, entretenimento e outras questões. Então, esse TED foi realizado em 2017 pelo Keller Rinaldo, que é o fundador e CEO de uma empresa chamada... Agora eu esqueci, deu branco. É uma empresa que é sediada lá em São Francisco e ela inovou usando drones para entregar bolsas de sangue e salvar vidas. Vocês fazem ideia onde eles começaram a entregar bolsas de sangue com drones não tripulados, controlados remotamente, na verdade autônomos, né? Não são controlados remotamente, são autônomos e que voam de forma autônoma?
Quem acha que foi nos Estados Unidos? É uma empresa americana, mas vocês acham que eles começaram a operar uma rede de drones não tripulados para entregar bolsas de sangue nos Estados Unidos? No Japão? Não, foi na África. Foi num país chamado Ruanda, que tinha um problema muito sério. Então aqui eu queria mostrar um trechinho desse vídeo que eu acho que é legal mostrar o impacto do que está sendo colocado. Você dá um clique aí na tela? Aqui é mostrando o drone que ele traz. Ó. Vê o que ele vai falar agora. And it might be obvious to you why I wanted to end with this video. I wanted to show you the kids and the teenagers who line up on the fence every day, and they cheer every launch and every landing. Sometimes I actually show up at the distribution center early because I'm jet lagged, so I'll show up an hour before we begin operation, and there will be kids on the fence getting good seats. And you go up and you ask them, what do you think about the planes? And they'll say, oh, it's a sky ambulance. So they get it. I mean, they get it more than most adults. So I was asking earlier, who is going to be creating the disruptive technologies, the disruptive technology companies of Africa over the next decade? Ultimately, it's going to be up to these kids. They are the engineers of Rwanda and Africa. They are the engineers of our shared future. But the only way they can build that future is if we realize that world-changing companies can scale in Africa, and that disruptive technology can start here first. Só para voltar lá, a Zipline, que é essa empresa, lembrei o nome, ela desenvolveu essa tecnologia de um drone que ele decola com assistência humana, ele faz o voo dele todo com uma rota definida pelo GPS, chegando perto do ponto de entrega, ele solta a bolsa de sangue, que cai como paraquedas, e ele retorna para a base para aquele tipo de aterrissagem dentro de uma cama elástica com uma corda, parecendo um porta-aviões. Eles fazem isso por quê? Porque em Ruanda, as estradas eram de terra, de lama, e você não conseguia distribuir as bolsas de sangue. Bolsa de sangue é um insumo que tem um tempo de prateleira muito curto. Se você colocar ele distribuído, a chance que você vai ter é deles vencerem, porque você também tem que ter pelo menos 8 tipos diferentes. 4 tipos sanguíneo, positivo e negativo. Então, a melhor ideia para reduzir desperdício é centralizar. O problema é que se você não tem uma logística para entregar, isso torna inviável o processo. Eles começaram lá atrás, foram crescendo. Na pandemia, essa solução que entrega bolsas de sangue passou a entregar vacina. E hoje a Zipline é a maior empresa do mundo, ou a que tem a maior rede de drones autônomos civis não tripulados e que transformaram a realidade da África. E a gente pensa que ele impacta porque ele está provendo esse serviço e só entregando bolsas. Não, ele está plantando naquelas crianças a semente de ter um futuro melhor. No Brasil, hoje, nós temos uma empresa, nós somos um dos poucos países do mundo que conseguem produzir avião. Tem tecnologia para fazer avião. A gente tem uma escola que faz aviões, o ITA, eu tive o prazer e a grande oportunidade de estudar. E também tem uma empresa, a Embraer, que nasceu lá. E um dos fundadores, o Osiris Silva, ele tinha esse sonho da aviação porque na cidade dele tinha um aeroclube. Então, às vezes, botar essa sementinha de um futuro possível pode transformar o cenário de um país. Então, vamos falar aqui de inovação. O que é inovação? A inovação tem várias definições para falar, mas uma das que eu mais gosto é essa, é do Peter Drucker, que a inovação é a mudança de comportamento dos agentes no mercado, como os fornecedores e consumidores de produtos e serviços, processos. Então, é muito importante a gente pensar em inovação não só como uma tecnologia nova, mas uma tecnologia, ou às vezes para inovar não precisa nem de tecnologia, mas está diretamente ligada à mudança de comportamento. E por que isso? Por que a gente precisa inovar? Já pararam para pensar sobre isso? A gente precisa inovar porque o mundo está mudando numa velocidade em que os sistemas, estruturas e culturas construídas ao longo dos séculos não conseguem mais acompanhar. Esse é um dos papas da gestão de mudança no mundo, o John Kotter. Vários livros aí de administração sobre deles.
E a única certeza que a gente tem na nossa vida é que ela vai mudar. Então, a gente tem dados aí que mostram a taxa de mudança, a velocidade de mudança ao longo dos anos. Então, a gente vê que a taxa de mudança das tecnologias é muito mais rápida do que a taxa de mudança nossa, de indivíduos, dos negócios, das políticas públicas. E imagine, então, a velocidade com que as legislações mudam. Eu não estou dizendo que elas têm que mudar rápido ou não, até porque o processo legislativo e criar regras para processos que não estão muito claros, a gente pode, sem querer, com a melhor das intenções possíveis, inviabilizar as coisas de acontecerem. Então, por isso que é um grande desafio para vocês e para nós, que estamos trabalhando com tudo isso, tentando impactar o mundo para melhor, como é que a gente faz isso em escala e como é que a gente cria ambientes regulatórios que favoreçam esse tipo de crescimento e desenvolvimento e minimizando os impactos negativos ou até mesmo sem impactar isso. A gente tem várias mudanças de comportamento que foram potencializadas durante a pandemia. Se a gente pegar, por exemplo, a questão da economia do compartilhamento, por exemplo, transporte, mobilidade, o Uber, trouxe um impacto muito positivo para a questão da mobilidade nas cidades. E muitas pessoas hoje usam o seu carro e o seu tempo como uma forma de gerar riqueza para si. Por outro lado, também tem a questão de não estar bem regulamentado do ponto de vista das regulações de trabalho que nós temos no Brasil. A CLT, que é um dos principais instrumentos legais para isso, é da década de 40. Ela foi regulamentada num cenário em que a gente não tinha esse tipo de realidade. Então, como é que a gente trabalha com essa questão regulatória dentro de um ambiente de mudança muito rápido? E um ponto para a gente refletir, esse é um amigo meu, o professor Geber, que está ali no cantinho, fiz questão de deixar a imagem dele ali, ele sempre usa isso na aula, a gente dá uma disciplina de inovação junto com outros professores lá na UFPE, e aí essa frase me impacta muito, Essa frase do Sheikh Ahmed Zaki Yamani, um dos fundadores da OPEP. Então ele falou lá em 73, assim, a idade da pedra não acabou pela falta de pedras. E a idade do petróleo vai acabar muito antes do petróleo. Então várias idades elas vão acabando antes do seu tempo. Isso muito porque a gente está vendo que a inovação tem vários tipos. Aqui a gente está vendo essa relação sobre relação tecnologias e os mercados. Então você tem inovações incrementais que acontecem com tecnologias que já existem em mercados que existem. Mas às vezes a gente cria novas tecnologias para atacar mercados que existem. Esse tipo de inovação é chamada de inovação disruptiva, que ele rompe com as relações. Então tem vários exemplos aí. A câmera fotográfica foi um deles que ficou icônico, porque a Kodak, que tinha líder de mercado no mundo na tecnologia de filme, foi a empresa que desenvolveu a tecnologia da câmera digital. E ela acreditava que, naquele momento, ela não tinha qualidade suficiente para a câmera digital superar a câmera de filme. Então, ela não deu segmento na velocidade que ela tinha para as câmeras tradicionais, que a gente tinha que pegar o filme e revelar. E se ela investisse muito na câmera digital, ela ia matar o negócio dela de filme. Então ela falou, por que eu vou matar um negócio que eu já tenho, eu sou líder de mercado mundial, e vou investir num outro negócio que eu não sei se eu vou ser o líder do mercado? Aconteceu o quê? Que para nós usuários, era muito mais interessante ter a possibilidade de tirar várias fotos e ter uma imagem digital conosco, do que ter que tirar uma foto, levar para revelar, comprar um outro filme, e só saber se a foto ficou boa depois que a gente revelou. Então, eles não pensaram no comportamento dos usuários. Aconteceu o quê? Eles ainda ganharam muito dinheiro com os royalties da tecnologia que eles inventaram. Mas acabou que a Kodak hoje... Quem é a Kodak na fila do pão? A Kodak sofreu a disrupção do mercado. Existem outros tipos de inovação, mas acho que para cá não vale a pena agora nesse momento. Então, pensando nesse cenário, tem dois números aí que não são novos, são de 2016, mas que eu queria deixar aqui para vocês. Eles me impactam bastante. O primeiro deles é de 65%. Então, o Fórum Econômico Mundial, em 2016, todo ano ele tem esse estudo chamado Futuro do Trabalho. E eles fizeram a seguinte estimativa, que em torno de 65% das crianças que estavam entrando na escola em 2016, quando elas entrassem no mercado de trabalho, elas iam trabalhar em ocupações que nem existiam quando elas entraram na escola. Numa jornada de 12 a 15 anos, 65% das crianças iam trabalhar em profissões que não existiam quando elas entraram na escola. Parece absurdo esse número, Mas se a gente voltar no tempo 15 anos, voltar lá para o início dos anos 2000, a gente não tinha
os tais influenciadores digitais, a gente não tinha um motorista de Uber, a gente não tinha uma empresa que entrega drone. Hoje, recentemente, há alguns meses, a Prefeitura do Estado do Recife fez uma contratação, um chamamento público para contratar operadores de drone para fotografar as propriedades e atualizar a base de dados deles para o IPTU. Ou seja, essa é uma ocupação importante, mas que não foi regulamentada e que não existia 15 anos atrás. Então, como é que vai ser o nosso futuro daqui a 15 anos, daqui a 20 anos? Acredito que boa parte de vocês aqui deve ter uma jornada de pelo menos 20 anos pela frente, e se não tiver, já estiver mais perto de se aposentar, com certeza seus filhos e netos ou netas também vão passar por isso. Então, esse é um dado que acho que vai deixar uma boa semente na cabeça de vocês. Pensar em relação a como é que vai ser o futuro, principalmente na questão do trabalho e empregabilidade. Outro dado importante, que naquela época já era assustador, era aquele lá, 45%. 45%, em média, das tarefas que as pessoas eram contratadas para fazer já poderiam ser automatizadas com a tecnologia. Esse é um dado da McKinsey, uma das empresas de classe mundial aí de consultoria e gestão. Num relatório que eles falavam ali, onde as máquinas poderiam substituir os humanos e onde elas ainda não fizeram. Né? E aí, pegando os dados do primeiro relatório do Fórum Econômico Mundial, se a gente pegar aqui o que estava impactando nessa mudança, o fator que eles previam que ia mais impactar era aquele ali, ó, a mudança na natureza do trabalho flexível. Eu gosto de deixar esses slides nas minhas apresentações, já uso eles há 4 anos, porque a gente consegue ver se eles acertaram ou não. E aí a pandemia só fez o quê? Jogou uma gasolina nesse fogo aí, né? Então a gente viu, quando a gente foi obrigado a ter o distanciamento social, como o trabalho flexível, teletrabalho, trabalho remoto, essa quebra da barreira presencial impactou e está impactando, e também habilitando novas possibilidades. Então, muitas das pessoas que trabalham em Recife hoje, lá no Porto Digital, trabalham para empresas daqui, que prestam serviço para outras empresas que nem aqui estão. E tem muita gente trabalhando daqui para o mundo. E muitos de vocês já devem ter vivenciado, experimentado, por exemplo, essa questão do teletrabalho. Então, como é que vocês, legisladores, vão olhar para essas questões e vão trabalhar em relação a isso? Outro ponto interessante é que ele falava lá que ele um dos 45%, esse é do relatório da McKinsey, mas ele falava ali, ó, em torno de 60% das ocupações já tem 30% das suas atividades que são automatizáveis. Isso é bom ou ruim? Tem gente que vai olhar e falar, se o meu trabalho vai ser automatizado, eu vou perder valor. Isso pode me gerar um desemprego no futuro, então a tecnologia é ruim. Por outro lado, a gente pode pensar o seguinte, se 30% das minhas atividades podem ser automatizadas, esse tempo que eu gastava fazendo um trabalho repetitivo, ele vai ficar livre para mim. E eu vou poder agregar valor naquilo em que eu assumo mais. Então, uma coisa que é importante, todos nós refletirmos. Se eu estou fazendo um trabalho que ele é repetitivo, que eu não agrego nenhum valor a ele, e que eu estou ali fazendo um trabalho que é basicamente manual, eu devo ficar preocupado. Isso impactou para mim, enquanto professor, porque se eu não conseguir bolar modos de fazer jornadas de aprendizado engajantes, eu vou ser substituído pela gravação da minha aula que vai estar no YouTube. Por outro lado, se eu conseguir usar esse tempo de uma forma melhor e fazer com que as pessoas que estão nessas jornadas consigam crescer, eu sempre vou ter espaço. Então, acho que cabe para todos nós esse olhar. E não pensar dos empregos que a tecnologia vai tirar, mas em todas as novas possibilidades que ela pode fazer. Inclusive, nesse relatório ele mostra, a tecnologia vai destruir muitos postos de trabalho, mas ela também vai habilitar mais postos de trabalho. O saldo, o net, é positivo. Então, mais postos de trabalho são criados do que destruídos. Porém, se nós não tivermos uma população que esteja preparada para entrar nessas novas jornadas habilitadas por tecnologia, nós vamos ter um problema enquanto país. Então, é importante que nós tenhamos programas de capacitação e formação, principalmente para adultos e pessoas, porque muita gente vai ser impactada. A próxima onda que está vindo aí, que já está acontecendo, do mesmo jeito que a gente viu a pandemia acontecer primeiro lá fora e depois vindo para cá, já é realidade nos Estados Unidos os carros autônomos. A Tesla, que não era uma empresa de carros, é a empresa mais relevante, com maior valor no mercado automotivo mundial.
E ela tem carros autônomos rodando nos Estados Unidos. Tem alguns aí pelo Brasil, a gente vê no YouTube de vez em quando. O que vai acontecer com esses taxistas, com esses motoristas de aplicativo, todo mundo que vai estar, motoristas de ônibus? Se essa população adulta não for capacitada para entrar em novas funções, eles possivelmente nunca mais vão se recolocar. E, enquanto país, o que a gente vai fazer? Espero que não vamos fazer uma lei barrando a entrada da tecnologia. Mas o que a gente pode fazer para incluir essas pessoas e possibilitar que elas possam galgar essas novas ondas que vão aparecer? Né? Isso vem muito, tem um livro que trata disso muito bem, que é o Dilema do Inovador. Foi proposto pelo professor Christensen, desculpa, estou nervoso, lá da Harvard Business School, que ele fala um pouco daquele negócio da câmera digital. Então, a disrupção, ela vem, ela acontece sempre. Por quê? Porque a tecnologia avança, o comportamento das pessoas mudam e os mercados sofrem rupturas. E qual é o impacto de uma disrupção? Imaginem esse caso que eu falei para vocês, dos entregadores, também de toda a parte da mobilidade. O que o Brasil vai fazer quando isso acontecer? Que está perto. Como é que a gente pode contribuir para mitigar esses efeitos, entre aspas, não positivos que vão surgir? E aí eu deixo para vocês essa pergunta. Gostaria que vocês fossem para casa pensando. O que nós, como legisladores estaduais, tudo bem que talvez o exemplo que eu tenha dado não caiba na competência da legislação de vocês, coisas trabalhistas, coisas assim, mas vocês, enquanto legisladores estaduais, o que vocês podem fazer para contribuir na mitigação desses efeitos negativos que a tecnologia pode fazer por aqueles que não conseguem acompanhar o ritmo e se manter, vamos dizer assim, no ritmo das ondas que vêm? O que nós podemos fazer? O que vocês podem fazer? E o que vocês devem fazer? Às vezes a gente pensa, não é porque eu posso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. É interessante, muitas vezes, como é que eu faço para saber, dentre tudo isso que eu posso fazer, qual é a coisa certa a fazer? E uma vez sabendo qual é a coisa certa a se fazer, será que eu estou fazendo a coisa certa do jeito certo? É muito certo numa frase, né? Mas é importante a gente refletir. Imagina se eu não tenho certeza sobre o que eu devo fazer, como é que eu vou propor uma legislação que vai regular um conjunto de atividades que eu nem sei direito como elas devem acontecer? E o que a gente faz quando isso deve acontecer? Como é que a gente regulamenta? Eu acho que a sugestão é, temos que inovar. E por que inovar? A gente, na inovação, tem método. Né? Então, um dos arcabouços que tem sido mais utilizados no mundo, ele foi materializado dentro de um livro chamado A Startup Enxuta, The Lean Startup, pelo Eric Rice, que compôs isso junto com o Steve Blank, que foi o professor dele. E que ele tem um ciclo que é muito parecido com o método científico, que é o seguinte: você estuda um pouquinho como é que está o contexto, o estado atual, e bola uma ideia, formula uma hipótese. E aí você vai testar aquela hipótese. Então, para fazer isso, você vai construir um método, vai fazer um experimento. Então, você vai construir, e nesse processo de construção, você vai chegar num protótipo, que é a materialização daquele seu método. Você vai experimentar aquele protótipo, vai coletar dados, vai medir, coletou os dados, com base nos dados você vai estudar, vai tirar conclusões, vai formular novas hipóteses e vai fazer isso. Então, o que os cientistas fazem na academia, as startups fazem no mercado. Só que um está preocupado mais com o olhar estatístico, o outro mais, de fato, para entender o comportamento das pessoas e dos mercados. Mas o sistema é sempre o mesmo. Eu parto de uma hipótese, crio um experimento, tento fazer esse experimento o mais rápido possível e tentar aprender com ele. E depois que eu vou refinando isso, conhecendo muito, eu vou progredindo. E por que a gente não pode fazer isso com a questão da regulação? Então, quando a gente for pensar em regulamentar coisas novas, por que não pensar em ter ambientes de experimentação regulatórias para isso? Então, o mundo está trabalhando muito sobre a questão de sandboxes regulatórios. Então, ambientes de experimentação, para a gente testar ali primeiro, ver como funciona, e depois disso, com todos esses aprendizados, a gente pensa em avançar um pouco mais. Lá no centro do Recife, no Porto Digital, a prefeitura tem um decreto em vigência, no âmbito municipal, onde tem um ambiente de experimentação para o uso de tecnologia no contexto da cidade inteligente. Por exemplo, um dos grandes problemas nossos é segurança pública. E a gente tem uma série de câmeras públicas ligadas a serviços públicos e serviços privados.
por que não integrar todas essas câmeras num sistema? A gente tem uma empresa daquelas que eu mostrei para vocês, a Avante, que tem tecnologia para, em tempo real, ler o vídeo ali, extrair informações e dizer, por exemplo, se está acontecendo um possível assalto, um possível roubo, uma agressão, e disparar um alarme para a força policial, guarda civil, para que ela possa ir lá e por exemplo, dizer, olha, o possível suspeito está na câmera tal, no lugar da câmera tal, e agora ele passou pela tal da outra. Isso ajuda bastante a coibir o combate à repressão. Por outro lado, pode ter questões ligadas à privacidade dos dados. Você começar a identificar as pessoas e ver por onde ela está passando, você pode, com essa mesma tecnologia, começar a rastrear, mapear e dizer, opa, essa pessoa faz tal coisa, não faz tal coisa, está aqui, está colar. Então, por um lado, a tecnologia pode ajudar no combate a potenciais criminosos. Por outro lado, ela pode invadir a questão da privacidade. E onde é que a gente encontra o termo ótimo da relação de compromisso, dos ganhos e das perdas? Como é que a gente vai saber se a gente não testou? Então, é importante que vocês pensem, vocês que estão nessa parte legislativa, o mundo inteiro está falando sobre isso. A área que eu trabalho é tecnologia aplicada à saúde. Na área da saúde, é fundamental, muitas vezes, que a gente possa experimentar, seguindo toda a legislação que existe de experimentação humana, mas muitas aplicações que usam dados, por exemplo, você tem ambientes regulados, onde você pode experimentar, para que você possa testar modelos antes de, por exemplo, ter que construir todo o processo, o que leva muito tempo. Então, fica para vocês aí uma reflexão. O que a gente pode fazer para que a gente tenha no Brasil mais ambientes de experimentação, os tais sandboxes regulatórios para as diferentes áreas, para que a gente possa usar a tecnologia e que ela mais contribua do que menos do que atrapalhar no nosso contexto. E aí vocês ficam pensando, tem muita coisa, Fernando, muita coisa acontecendo. Como é que a gente pode trabalhar junto? A gente tem uma visão, mas essa visão de inovação, tecnologia, como é que a gente vai trabalhar junto? Como é que a gente pode cooperar? Então, lá no Porto Digital, segundo o nosso lema, de onde as conexões acontecem, a gente tem uma iniciativa de inovação aberta, na verdade é um laboratório, chamado Open Innovation Lab. A gente usa uma metodologia que é reconhecida internacionalmente e a gente se conecta com diferentes organizações, sejam elas públicas ou privadas. E a gente trabalha junto para que a gente possa avançar nessa direção. Então, a gente já tem vários clientes nacionais e internacionais, inclusive aqui tem alguns deles, tá? E a gente tem também clientes públicos, como a gente tem o Ministério Público Estadual de Pernambuco, tivemos projetos com o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União está fazendo conosco um trabalho voltado para essa questão de inovação. Então, a gente está à disposição para vocês, das diferentes Assembleias Legislativas Estaduais, até mesmo da Unali, se quiserem nos procurar, apresentar eventuais problemas, desafios, desejos que vocês tenham, e que a gente possa trabalhar junto, o nosso corpo de pesquisadores, de funcionários e de toda a nossa equipe de empresas e empreendedores que estão lá, para que a gente possa desenvolver provas de conceito e tentar experimentar dentro desse contexto que a gente falou de tecnologia, inovação e regulação, estamos à disposição para ajudá-los. Tá? A gente tem aqui um dos grandes ativos de Recife, que faz com que o Porto Digital tenha aqueles números, 15 mil pessoas trabalhando aqui num polo dentro da cidade, habilitando pessoas, incluindo, aumentando a geração de empregos e de renda. Esse é um dos poucos futuros possíveis para a cidade do Recife. Recife é uma cidade que não tem espaço para um polo industrial no momento que nós temos. As cidades ao redor têm, Recife não. Então, as atividades que têm potencial de gerar desenvolvimento econômico aqui são aquelas baseadas em serviços. E tecnologia de informação, ela acaba sendo um meio para várias outras indústrias para poder ter esse tipo de prestação. Só que o que faz o Porto Digital ser o que é, apesar de todos os benefícios que nós temos, esse aqui é o principal ativo, o capital humano. Então, por um lado, a gente tem um ecossistema universitário que forma profissionais na área de tecnologia, como outro, de uma forma diferenciada. Nós hoje, Recife, forma mais estudantes de tecnologia de informação per capita do que qualquer outra capital no Brasil, né? E, em número absoluto, nós temos aí 600 doutores em ciência da computação trabalhando nas diferentes universidades, nas empresas aqui. E aí, isso tudo faz com que a gente tenha mão de obra para trabalhar aqui. Mas
Enquanto a gente tem 15 mil pessoas trabalhando aqui, a gente tem 3 mil vagas em aberto. 3 mil vagas em aberto. Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? Então, a gente começou a usar o poder do ecossistema para induzir uma mudança de comportamento, para reduzir a distância que existem entre as empresas e a academia, e as universidades. E fizemos um programa conjunto de formação, onde a gente conecta esses alunos com as empresas, trazendo problemas reais para as metodologias do dia a dia e tentando maximizar essa trilha, fazendo com que esse aluno já saia com condições de ser empregado e a empresa tenha acesso à mão de obra qualificada. E esse é um programa que está sendo escalado. E a gente fez a parceria com duas universidades e hoje a gente já tem muito mais universidades. A gente tem hoje mais de 1.400 alunos participando dessa residência on-board. Como é que a gente atingiu esse número? A Prefeitura da cidade do Recife, na nova gestão, ela entrou, comprou a ideia e ela disse, eu vou financiar 2.000 bolsas, que são essas aí. Só que ela falou o seguinte, para esse perfil que eu vou ceder a bolsa, eu vou pegar alunos que venham oriundos de escola pública, que eles morem na cidade do Recife, porque a ideia é capacitar as pessoas de lá, pessoas que são dos critérios de minoria, então seja questão de cor, de diversidade, de gênero, mulheres, são critérios de desempate. Então, hoje a gente tem mais da metade desses alunos são mulheres e pessoas que não estariam dentro do estereótipo comum do trabalhador de tecnologia de informação que a gente tem em Recife. Daqui a alguns anos, a gente vai ver um perfil diferente de pessoas andando pelo Recife. Então, esse tipo de programa, ele visa como é que nós podemos atacar o problema da falta de mão de obra, habilitando pessoas que não estavam antes dentro desse raio-x. Esqueci de um fator importante. Esses alunos têm nota mínima de 600 pontos no Enem. São pessoas altamente qualificadas, que só não entrariam no curso de Ciência da Computação da UFPE. Estão entrando nesses outros cursos, estão sendo absorvidos pelas empresas. É um programa de 30 meses, 5 semestres, e muitos deles estão sendo empregados antes de se formar. Então, tem ajudado as empresas e tem mudado a realidade social deles, porque eles estão tendo acesso a emprego, e é um emprego que tem um salário médio 3 vezes maior do que a média da população local. Então, esse é um exemplo importante de como a gente pode usar, olhar para um problema, um desafio real, esse era um problema sério para as empresas, ainda continua sendo, e como é que a gente pode se articular em rede para tentar mudar isso. Assim como esse é um problema importante para a gente aqui, vocês, legisladores estaduais, podem olhar para os desafios do Brasil que nós temos e começar a pensar quais são os desafios mais relevantes, quais são os que têm mais impacto e como nós podemos buscar parcerias para atacar esses problemas de forma efetiva e buscar um país melhor para todos nós. Tá certo? Queria terminar fazendo um convite a vocês. Então, na semana que vem, de 16 a 19 de novembro, nós vamos ter o Hack and Play, que tem a máxima dele é o futuro em tempo real. Então, vamos fazer o nosso futuro em tempo real? O que a gente faz hoje constrói o futuro que a gente vai obter. O futuro que a gente vai obter no futuro, ele nasce com as nossas decisões de hoje. Então, ele é um evento da cidade que acontece presencialmente lá no centro do Recife. Em 2019, a última edição que ele foi realizado por causa da pandemia, a gente pensou em 20 mil pessoas, teve 35 mil pessoas. A gente está pensando em 50 mil pessoas em vários pontos da cidade do Recife, acontecendo lá ao mesmo tempo. Aí tem um videozinho de 1 minuto para a gente acabar. Então, fica o convite para vocês, espero vocês lá no Hack and Play. Vamos construir o futuro em tempo real na cidade do Recife, de Pernambuco para o mundo. Você pode dar o play, por favor? Pronto.
Então, só era só... Durante o dia, nós temos atividades sobre tecnologia, inovação, criatividade e economia criativa, e à noite tem uma programação cultural. Muito obrigado a todos e a todas, e espero revê-los no futuro. Oi, Fernando. Muito obrigada, Fernando Salles. Mais aplausos, minha gente. Fernando, que é pesquisador do Núcleo de Gestão do Porto Digital. A gente tem muito orgulho, viu, aqui em Pernambuco, em Recife, do Porto Digital. Faremos agora a entrega do certificado de participação e de uma lembrancinha por sua participação aqui também. Eu vou convidar o professor Luiz Fernando para realizar essa entrega. Muito obrigado. Tá. Luiz, foi um prazer. Muito obrigado. Então, o professor Luiz Fernando vai entregar o certificado a Fernando Salles. Muito obrigado. Pela participação como painelista nesta manhã aqui, na conferência da Unali. Fernando também vai receber um quadro aí do artista J. Borges. Ah, muito obrigado. Ah, claro. Muito bonito, muito obrigado. Muito obrigada, Acho que Fernando. ela queria perguntar alguma coisa, não sei se como é que está de tempo, não sei se... Queria fazer uma pergunta? Acho que dá para a gente abrir para a pergunta rapidinho, que hoje é dia de premiação, né? A gente vai muito conhecer obrigado. aqui os vencedores da premiação Prazer. Assembleia Parabéns, Cidadã. Deixa só ver um microfone para a gente ouvir a pergunta. Obrigada, Fernando. Vai? Ah, assim. Bom dia, meu nome é Mara Valverde, sou de Rondônia, sou da FENALE e também gostaria de me informar sobre essa tecnologia que vai ter aqui esses dias, né, para que a gente possa acessar o Sebrae Rondônia e se a gente pode ver via internet como que vai ser o acesso desse evento tão grandioso nessa nova era digital, né? Que a gente tem que se preparar, todos nós, servidores públicos, parlamentares, toda a sociedade em geral, para estar ligado, que os jovens estão aí ativos, né? Obrigada. Esse é um evento que ele é presencial de forma proposital. Foi uma escolha para que a gente possa conectar a cidade com tudo que acontece no ecossistema. Por isso que essa é uma decisão. Nós não teremos transmissão, porque a gente sabe que tem esse efeito de, uma vez que está sendo transmitido, muita gente não vai. Esse evento foi concebido, está na 4ª edição, para conectar as pessoas da cidade com a coisa que está acontecendo. Não só da cidade do Recife, mas para trazer pessoas para o ecossistema e para lá gerar mais conexões e construir coisas conjuntas. Então, essa foi uma decisão, tem esse impacto, mas que fica aí, como está em cima esse ano, mas já fica na data. Todo ano, novembro, tem o Hack and Play, e quem sabe já não se programam para, na próxima vez, vir para cá. Só uma sugestão, como é o Sebrae Nacional, acho que poderia provocar... Eu também sou turismóloga, por isso que eu fiquei curiosa, com vontade, né, de participar, que podemos fazer isso nas outras cidades também, ou simultâneo, ou por meses, né, porque toda cidade tem sua riqueza, sua cultura, sua realidade, sua diversidade, como aqui mostra com os prêmios, com tudo que está acontecendo, ok? Perfeito. Obrigadão. O Sebrae é nosso parceiro, sempre, ele é o principal patrocinador do evento, ele constrói junto conosco desde o início. Então, o Sebrae está sempre junto. O Sebrae Pernambuco, acho que essa é uma provocação interessante, talvez, de Sebrae para Sebrae. Sim, inclusive o nosso superintendente do Sebrae, Daniel Pereira, foi vice-governador, foi parlamentar estadual, uma pessoa super ousada e amigo pessoal. Eu vou falar para ele desse evento e quem sabe a gente pode estar ousando também em Rondônia. Perfeito, obrigada. muito obrigado. Gratidão, hein? Parabéns, Unali e FENALE presente. Muito bem, obrigada. Obrigada pela pergunta. Obrigada, Fernando.